O Terceiro Reich até tentou, mas não conseguiu. Mas você sabe exatamente por que Hitler nunca teve uma bomba atômica? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha um programa nuclear com o objetivo de construir eventualmente armas atômicas. Mas esse programa, como todos sabemos, falhou e Hitler nunca teve sua bomba atômica. E numa ironia da história, em 1941, enquanto o programa nuclear norte-americano realmente estava se engatando, o programa nuclear alemão acabou se perdendo. Os alemães contavam com um time de cientistas reduzido, mas com algumas estrelas bastante brilhantes, que incluíam ganhadores do Prêmio Nobel e também futuros ganhadores do Prêmio Nobel. Então, o que é que deu errado para a Alemanha no campo nuclear? Nós podemos levantar algumas hipóteses para explicar essa falha. Primeiro, a Alemanha não tinha dinheiro. Isso é um fator interessante porque o projeto Manhattan foi o segundo mais caro empenhado pelos Estados Unidos, com um dispêndio total em torno de 2 bilhões de dólares em valores de 1945. Então, será que a Alemanha tinha caixa para conseguir construir uma bomba atômica como os americanos fizeram? Segunda hipótese, a Alemanha não tinha material fissionável. Uma bomba atômica precisa de um núcleo de material fissionável, ou seja, cujos núcleos podem se romper liberando uma grande energia, e esse material fissionável tem um nome bastante conhecido: urânio. Estando a Alemanha sob bloqueio naval britânico e com sua indústria bastante limitada durante a guerra, teria ela acesso a esse tipo de material para pelo menos cogitar ter uma bomba atômica? Terceira hipótese, a Alemanha não dava apoio político para este tipo de projeto. O governo de Hitler ficou bastante conhecido por ignorar algumas oportunidades tecnológicas por muito tempo, enquanto passou a incentivar o desenvolvimento de vanguarda nos seus últimos anos. Então, teria sido um problema de apoio político no nascedouro do programa nuclear alemão que condenou o próprio? Por fim, a Alemanha não tinha cérebros o suficiente, ou seja, não existiam físicos e engenheiros em número ideal para se desenvolver um projeto tão complexo quanto o de uma arma nuclear. Vamos analisar cada uma delas. A questão financeira pode ser analisada a partir de um comparativo. O programa do foguete V2, talvez o mais tecnologicamente avançado e a arma mais tecnológica no arsenal alemão nos últimos anos da guerra, custou aos cofres de Berlim entre 1 e 2 bilhões de dólares em valores de 1945. Então você percebe que o valor empenhado por Hitler em suas armas de vingança, na verdade não ficou muito abaixo daquilo que os Estados Unidos acabou gastando com o projeto Manhattan. E temos que levar em consideração todos os programas de armas avançadas alemãs que foram realizados nos últimos anos da guerra. Toda a fase de pesquisa e desenvolvimento com refino de materiais e processos, bem como fabricação das matrizes industriais, demanda muito dinheiro. E os alemães investiram pesadamente em tanques superpesados como o Tigre I, o Tigre II e o Maus, nas aeronaves a jato como o bombardeiro Arado AR-234, os caças Messerschmitt Me-262, Heinkel HE-162 e também o caça-foguete Messerschmitt Me-163, além de uma pletora de projetos super avançados de mísseis de cruzeiro e também antiaéreos que estavam começando a ser testados em 1945. Isso para não falar do seu vasto arsenal de bombas teleguiadas, como a Fritz X e outras que já estavam operacionais em 1943. Mas é claro que o caixa de Washington era imensamente maior que o de Berlim, mas mesmo assim os alemães levaram adiante diversos projetos avançados individuais com orçamento reduzido, o que pode ser entendido como um indicativo de eficiência de gastos dentro do processo de pesquisa e desenvolvimento da Alemanha nazista. Concluindo, os alemães gastaram muito dinheiro com seus projetos de armas avançadas e, em tese, poderiam sim ter financiado o desenvolvimento de uma arma
cara como uma bomba atômica, caso isso se provasse viável. Agora vamos à questão da existência de material fissionável em mãos alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, óxido de urânio, um minério tradicionalmente secundário que repentinamente ganhou importância pinacular para o esforço de guerra dos dois lados do Atlântico. Embora não fosse uma produtora de urânio e tivesse estoques nacionais bastante reduzidos no começo da guerra, os alemães virtualmente tropeçaram num pote de ouro ao ocupar a Bélgica em maio de 1940, onde capturaram um imenso estoque de urânio trazido das minas do Congo belga. O óxido de urânio do Congo belga é até hoje considerado o mais puro e potente do mundo, e a Wehrmacht capturou mais de 3.000 toneladas dele naquela ocasião. Além disso, ao ocupar a Tchecoslováquia em 1939, os alemães tomaram posse da cidade de Yakimov, sede de uma grande jazida de urânio que foi explorada por eles a partir de 1939. No total, os alemães teriam um montante armazenado de urânio menor do que o que os americanos conseguiram armazenar em seu próprio programa. Mas isso não significa que esse estoque alemão fosse insuficiente para a criação de armas nucleares, visto que em 1945 um submarino abarrotado de óxido de urânio foi capturado no Atlântico enquanto estava fazendo um caminho em direção ao Japão, e esse urânio alemão acabou colaborando com a fabricação das armas nucleares norte-americanas usadas contra alvos japoneses. Nesse ponto é interessante fazermos uma comparação do alto custo material do programa norte-americano, que se concentrou em duas vertentes, a fabricação de uma bomba de urânio 235 e a fabricação de uma bomba de plutônio 239. Uma imensa parte do orçamento do Projeto Manhattan foi destinado ao desenvolvimento de métodos de separação isotópica de urânio, que resultaram na arma usada em Hiroshima em 1945 e que posteriormente foi considerada altamente ineficiente, sendo portanto descontinuada. Já as armas de plutônio, cujo princípio de funcionamento também era conhecido pelos alemães, tinham um desenvolvimento bem mais barato e também utilizavam muito menos material fissionável, sendo que é possível imaginar que caso os alemães tivessem optado pelo desenvolvimento exclusivo de uma bomba de plutônio, eles teriam sim tanto material quanto dinheiro para desenvolvê-las. O plutônio era o mais novo, revolucionário e promissor material dos anos 40, capaz de mudar a realidade do mundo, mas ter acesso a ele era um imenso desafio. Mas existe um outro material revolucionário que vai mudar a sua realidade, e essa é a nova tecnologia de camisetas da Insider. A nova Tech T-shirt da Insider deixou aquela camiseta tradicional de algodão no passado mesmo, especialmente para você que gosta daquele estilo mais básico de se vestir. Essa cor preta da Tech T-shirt permanece mesmo depois das lavagens, preservando aquele visual novinho nas suas peças por anos a fio. Além de resistente, ela é muito confortável, tem um caimento muito bacana que se ajusta rapidinho no corpo mesmo amassada, e o tecido permite a evaporação bem rápida do suor para não ficar manchada e nem fedorenta. Mas para mim, o mais revolucionário mesmo é que a Tech T-shirt não precisa passar. É isso mesmo, ela vai da secagem direto para o cabide do seu guarda-roupas sem trauma. Eu uso o tamanho GG, mas a Insider tem o tamanho que você precisar, do P até o XXGG, masculino e feminino, e confere o site deles para conhecer todos os modelos. E se você usar o cupom SALA12, pode conseguir até 12% de desconto. Olha essa oportunidade. Garanta agora a sua Tech T-shirt da Insider para passar o fim de ano em grande estilo. E o link está na descrição. O próximo tópico que temos que considerar é o apoio político ao programa nuclear alemão. Em dezembro de 1938, foram justamente 2 cientistas alemães os primeiros a comprovar que o átomo de urânio poderia ser fissionado, liberando uma grande quantidade de energia. Poucos meses depois, os próprios alemães fundaram o Uranverein, ou Clube do Urânio, sua primeira iniciativa
para um programa nuclear nacional. O Heereswaffenamt, ou Escritório de Armas do Exército, deu sua luz verde no segundo semestre de 1939 e um grupo de físicos trabalhando em diversas universidades alemãs começou o desenvolvimento do seu primeiro reator nuclear. Esse desenvolvimento, contudo, foi bastante descentralizado, em oposição ao programa norte-americano que rapidinho estabeleceu uma direção unificada. E no segundo semestre de 1940, após sua espetacular vitória sobre a França, Adolf Hitler já considerava a guerra um assunto que seria rapidamente finalizado e acabou ordenando uma parada nos programas de pesquisa e desenvolvimento de armas super avançadas, cuja aplicação estivesse a mais de um ano das linhas de frente, atitude que acabou atrasando o desenvolvimento geral de diversas tecnologias militares alemãs. Nesse mesmo contexto aí, o projeto do foguete V2, que já estava custando bem caro e encontrava diversas dificuldades tecnológicas, somente sobreviveu por influência pessoal do general Walter Dornberger, que era o gerente do projeto e desfrutava de alta influência no escritório de armas do exército. Em fevereiro de 1942, com a determinada resistência soviética na frente leste e agora com os Estados Unidos diretamente na guerra, o Dr. Kurt Dibner, uma espécie de diretor do projeto nuclear alemão, enviou um relatório ao escritório de armas descrevendo os relativamente humildes avanços feitos no programa nuclear, o que levou ao seu rebaixamento, redução de orçamento e eventual condenação nos anos seguintes. Mas se compararmos ao programa nuclear norte-americano, poderemos ver que a Casa Branca também não deu seu pleno apoio desde o início, financiando somente uma pesquisa bastante tímida com um orçamento reduzido nos seus 2 primeiros anos. Essa situação somente mudou no segundo semestre de 1941, quando um relatório científico apontando grandes avanços na pesquisa foi apresentado ao governo. E essa situação, se somando ao ataque japonês a Pearl Harbor, que trouxe efetivamente os Estados Unidos para o conflito, acabou resultando na priorização máxima do desenvolvimento da bomba atômica. Então, como vimos, ambos os governos, o alemão e o norte-americano, não abraçaram a ideia de uma bomba atômica desde o começo, mas a apresentação de avanços determinantes na pesquisa, ou falta desses avanços, acabou se provando o aspecto definitivo na mesma janela de tempo que levou um projeto ao sucesso e o outro ao fracasso. E a apresentação desses avanços está diretamente ligada à quarta e última hipótese. A questão dos cérebros, ou seja, da presença de físicos e engenheiros em grande número na Alemanha, foi provavelmente o grande calcanhar de Aquiles do seu programa nuclear. A física teórica nos anos 20 e 30 era um campo de extrema vanguarda cujo núcleo acadêmico estava predominantemente localizado na Europa, para não dizer na própria Alemanha, dentro de centros como a Universidade de Munique, a Universidade de Berlim e particularmente na Universidade de Göttingen, onde diversos nomes célebres estudaram nos anos 20. Com um detalhe interessante, boa parte deles eram judeus. Não é nenhum exagero dizer que no começo dos anos 30 a Alemanha possuía o time de física teórica mais prolífico e capaz do mundo, mas o antissemitismo do regime nazista acabou afastando os judeus em massa da Alemanha. E os Estados Unidos foram o grande beneficiário dessa política alemã, visto que aquele país estabeleceu diversos programas de acolhimento de cientistas refugiados, distribuindo-os por centros de pesquisa e universidades por toda a nação. Assim sendo, no começo da Segunda Guerra Mundial, um único grande nome da física teórica sobrara na Alemanha, o ganhador do Prêmio Nobel Werner Heisenberg. À época, um dos físicos mais respeitados do mundo, mas que encontrava-se numa situação de quase isolamento intelectual no país. E foi o próprio Heisenberg que, em fevereiro de 1940, emitiu um relatório dizendo que a água pesada seria o elemento ideal para moderar reações nucleares dentro de um reator.
uma decisão que se provaria catastrófica para o desenvolvimento nuclear dentro da Alemanha nazista. O relatório de Heisenberg foi por si baseado em outro relatório feito por um brilhante químico chamado Walter Bethe, futuro ganhador do Prêmio Nobel, que concluiu que o grafite não tinha as propriedades adequadas para atuar como moderador. Mas apesar da alta capacidade intelectual de Bethe, os resultados do seu infame relatório foram na verdade afetados por uma amostra de material contaminado. E caso não houvesse a contaminação, ele teria chegado aos mesmos resultados que os cientistas norte-americanos, que utilizaram o grafite com imenso sucesso em seus próprios reatores. Mas para a infelicidade dos alemães, ninguém notou o erro de Bethe, o que é um indicativo claro do número limitado de pessoas envolvidas no projeto, tratando-se de uma limitação óbvia para o processo científico, que estabelece claramente que ciência, ainda mais ciência de vanguarda que tem que ser realizada em tempo curto, somente se faz com alto compartilhamento de ideias, em que uma mente prolífica acaba corrigindo e melhorando os resultados de outra mente. A retirada forçada dos cientistas judeus da Alemanha acabou trabalhando de forma determinante para o seu insucesso e também para o sucesso do projeto atômico norte-americano, de 3 formas diferentes. Primeiramente, os cientistas judeus refugiados no exterior, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, passaram a trabalhar vigorosamente contra Hitler. Em segundo, os cientistas judeus nascidos nos Estados Unidos sentiram-se no dever pessoal de ajudar no Projeto Manhattan, e diversos deles pausaram suas carreiras para se dedicar 100% ao projeto da bomba. Por fim, o antissemitismo gerou um senso de urgência bastante inequívoco nos cientistas do Projeto Manhattan, tornando-se um fio condutor de todos os trabalhos, levando desavenças pessoais para o segundo plano em prol da conclusão rápida do projeto. Entre os numerosos cientistas refugiados que deram imensa contribuição para a construção da bomba atômica norte-americana, podemos nomear Albert Einstein, que autorou a carta que despertou o interesse inicial da Casa Branca nas armas nucleares, Leo Szilard, que concebeu a teoria da reação em cadeia no urânio, Lise Meitner, que comprovou a ruptura do urânio e foi a primeira a medir a quantidade de energia emitida por essa ruptura, Otto Frisch e Rudolf Peierls, autores do memorando que determinou a viabilidade da construção de armas atômicas, Hans Bethe, conhecido pela alcunha de o maior resolvedor de problemas do século XX, que foi demitido do seu cargo universitário na Alemanha, emigrou para os Estados Unidos e se tornou o chefe da divisão teórica do Projeto Manhattan, Edward Teller, o pai da bomba de hidrogênio, John von Neumann, o matemático mais brilhante de sua época e talvez o homem mais inteligente da história, cuja perspicácia intelectual fez Hans Bethe considerá-lo uma evolução da raça humana, entre numerosos outros, todos eles alemães, austríacos ou húngaros que residiam e trabalhavam na própria Alemanha. Já aqueles físicos judeus norte-americanos que acabaram se envolvendo de forma completamente dedicada ao projeto por simpatia à causa dos cientistas refugiados incluem o próprio diretor Robert Oppenheimer, Isidor Rabi, ganhador do Prêmio Nobel em 1944, Robert Serber, da Divisão Experimental de Los Alamos, Richard Feynman, que junto com Hans Bethe desenvolveu a maioria dos cálculos para a bomba de plutônio, e Roy Glauber, o mais jovem cientista no projeto com apenas 18 anos de idade, recrutado diretamente do seu primeiro ano em Harvard, e que se tornou o mais longevo membro do Projeto Manhattan a ganhar um prêmio Nobel em 2005 aos 80 anos de idade. Mas não foi só isso não, porque o antissemitismo também afastou outros nomes muito importantes da física, desta vez da grande aliada alemã, a Itália. Isso porque em 1938, para agradar Adolf Hitler, Benito Mussolini passou uma série de leis raciais na Itália, que acabaram fazendo emigrar do país nomes bastante prolíficos como Bruno Pontecorvo, Emílio Segré e, em particular,
Enrico Fermi. Diversos analistas dizem que o projeto nuclear alemão sofreu justamente pela ausência de um grande físico experimental. E em outro cenário, este físico experimental seria justamente Enrico Fermi, que era o mais renomado cientista do país e fora escolhido pessoalmente por Benito Mussolini para alavancar a física na Itália, recebendo uma dotação orçamentária bastante generosa, com um imenso laboratório no centro de Roma, onde ele realizava pesquisa nuclear de extrema relevância que resultou no seu Prêmio Nobel de 1938. Fermi era inclusive membro do Partido Fascista desde 1929, mas optou por deixar a Itália em 1938 não porque era judeu, mas porque era casado com uma judia, estabelecendo-se nos Estados Unidos e tornando-se uma figura pinacular e definitiva para o sucesso do Projeto Manhattan. Agora, você se lembra do erro cometido por Walter Bethe, cujo relatório errôneo apontou um caminho sem saída para o programa nuclear alemão? A mesma coisa poderia ter ocorrido nos Estados Unidos se não fosse o trabalho de um cientista judeu-italiano chamado Emilio Segre. No começo de 1944, foi Segre que descobriu que o modelo de engenharia da bomba de plutônio, chamado de Thin Man, estabelecido e aprovado pelos grandes cientistas do Projeto Manhattan, resultaria numa falha completa no momento da detonação, forçando o completo redesenho da arma, que resultou no bem-sucedido projeto Fat Man, lançado sobre Nagasaki em 1945. Também não é exagero dizer que Segre salvou o Projeto Manhattan de uma infeliz conclusão, mais uma vez demonstrando como a ampla revisão científica acabou acelerando a construção da arma. No ano de 1956, o autor austríaco Robert Jung lançou seu livro Brighter Than a Thousand Suns, ou Mais Brilhante que Mil Sóis, no qual entrevistou diversos cientistas nucleares alemães e estabeleceu que eles não haviam construído a bomba atômica para Hitler por terem se auto-sabotado, considerando que o regime nazista era perigoso demais para ter tal arma em seu arsenal e, portanto, deliberadamente negando-se a desenvolver a arma nuclear alemã. Tais testemunhos foram dados por dois grandes nomes do projeto, Carl Friedrich von Weizsäcker e o próprio Werner Heisenberg, e essa versão prevaleceu por muitas décadas no imaginário popular. Contudo, em 1945, os cientistas nucleares alemães foram todos capturados e levados para cativeiro na Inglaterra, tendo suas conversas inteiramente grampeadas, mas cujas gravações somente foram liberadas em 1990, surpreendendo o mundo inteiro e jogando por terra a tese de que eles haviam deliberadamente se auto-sabotado. Em suas conversas gravadas, os cientistas alemães admitem completa surpresa com a detonação das bombas atômicas no Japão, não imaginando como os americanos tinham conseguido controlar a reação nuclear num reator e conjecturando decepcionados consigo mesmo como o próprio dispositivo explosivo funcionava. E se você tem interesse em saber tudo sobre o Projeto Manhattan, como a bomba atômica foi desenvolvida do começo ao fim, vai se deleitar com o nosso super documentário de 3 horas de duração na seção de vídeos Premium. Bom, se você gostou desse vídeo, então compartilhe ele com seus amigos e também dá um joinha pra gente. E não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra. São 3 episódios recheados de informação, totalizando 3 horas de documentário como você nunca viu antes. Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente, se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço
da sala de guerra.